Olá, tudo bem com vocês? Professor Rodrigo Rani. Vamos falar sobre matemática. O assunto hoje é as fórmulas das áreas do paralelogramo e do triângulo. Vem comigo! Vamos lá! No último vídeo nós estávamos trabalhando como eu faço para determinar quantos taquinhos eu podia ter no chão de uma sala de aula. E aí nós vimos a questão do retângulo. Então, um retângulo seria o chão de uma sala de aula, uma sala retangular. E aí nós vimos que para fazer a área de um retângulo é a medida de uma superfície. E que nós fazíamos, então, a multiplicação do comprimento pela largura deste retângulo. Muito bem, mas vamos perceber o seguinte: por que na realidade eu faço a multiplicação? Posso chamar de comprimento com a largura, ou eu posso chamar base e altura, né? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, se eu tivesse aqui este retângulo com 5 centímetros de comprimento ou de base e a altura 3 centímetros. Muito bem. Eu posso, por exemplo, dividir este retângulo, portanto, em 3 partes iguais. Então, 3 partes iguais. E eu posso dividir na minha largura ou na minha altura. E eu posso dividir ele em 5 centímetros. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu posso dividir aqui, estou fazendo a mão livre mesmo, só para a gente ter uma ideia. Ok? A minha pergunta é, então eu dividi 5 centímetros, né, por 3 centímetros. Eu pergunto para vocês, quantas lajotinhas retangulares eu fiquei aqui? Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perceba que eu tenho 15 lajotinhas. Então, a superfície desse retângulo grande, ele é formado por 15 lajotinhas, que eu dividi justamente porque aqui é 3, então, em 3 partes, e 5 centímetros, então, em 5, no meu comprimento ou na minha base. Então, perceba que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 lajotinhas, que é a mesma coisa que eu fazer 5 centímetros vezes 3 centímetros. Que isso aqui vai ser, então, 15 centímetros quadrados. Então, a área de um retângulo, basta eu multiplicar, para não precisar fazer esses desenhos todos e fazer as divisões, é só eu relembrar disso, que a superfície de um retângulo, basta eu fazer a multiplicação da base ou do comprimento pela largura ou pela altura, que é 15 centímetros quadrados. Eu tenho 15 lajotinhas aqui, então, neste retângulo. Muito bem. Agora nós precisamos ver, que é o que a gente está propondo, um paralelogramo. O que é um paralelogramo? O paralelogramo é uma figura que ele tem
os lados opostos paralelos. Então, o retângulo, ele tem 90 graus, ele é reto. Ok? O paralelogramo não, ele tem os lados opostos paralelos. E aí eu quero saber, como é que eu posso calcular a área de um paralelogramo? Bom, então vamos dizer assim, a área do retângulo é base vezes altura. Comprimento vezes largura, eu vou chamar de base e de altura. Então, minha base é 5 e minha altura foi 3. Então, 5 vezes 3 deu 15, ok? Agora, como é que eu faria isso? Como é que eu faço a área de um paralelogramo? É muito simples. Se eu perceber, aqui, ó, está o 90 graus, né? Para tornar isso aí reto como um retângulo, né? E agora pensa comigo. Se eu pegar essa partezinha, recortar ela e colocar para cá, né? Vamos imaginar agora aqui, ó, né? Que figura que eu vou ter aqui? Eu vou ter um retângulo. Veja só que legal. Certo? Eu vou ter um retângulo. Então, aqui, ó, né? Pegando aquela parte lá, colocando aqui, eu vou ter um retângulo. Então, o paralelogramo é a mesma maneira de um retângulo. Então, para calcular a área do paralelogramo, eu também vou fazer a minha base vezes a minha altura. Só que eu tenho que lembrar que a altura vai estar aqui. Então, essa aqui seria a base, a altura. Então, dando esses valores da base e da altura, basta multiplicar que eu vou ter a área da superfície de um paralelogramo. Legal, né? E outra coisa, um triângulo. Pensa bem agora comigo. Vou pegar um triângulo retângulo. Nós temos vários tipos de retângulo, mas hoje nós vamos usar o triângulo retângulo. Aqui também, ó, perceba que é reto. Então, aqui seria triângulo retângulo, né? Como é que eu posso fazer a área de um triângulo? Bom, aí nós temos que pensar o seguinte. Aqui vai ser base vezes a altura dividido por 2. Ah, professor, agora ficou difícil. Como difícil? É muito simples. Se você perceber aqui e fechar este triângulo, que figura que eu tenho aqui? Eu tenho um retângulo. Então, esta aqui é a minha base e esta aqui é a minha altura. Igual a um retângulo, base e altura. Professor, mas aí, por que dividir por 2? Muito simples. Dentro deste retângulo, eu tenho este triângulo, mas eu também tenho um triângulo aqui. Então, dentro de um retângulo, eu tenho 2 triângulos. Como eu quero a área apenas deste aqui, eu divido por 2. Legal? Então, a área de um retângulo é sempre base vezes altura. Do paralelogramo também, mas lembrando que a altura tem que estar em 90 graus. E do triângulo, eu faço também como do retângulo, base vezes altura, mas eu divido o resultado por 2. Por quê? Porque dentro de um retângulo tem 2 triângulos. Fechou?